A vida com Cristo. A vida com Cristo nunca foi feita para ser uma vida na qual você tem um grande amor no começo e depois esse amor se estabiliza e você se torna então um cristão comportado, vem no domingo, dá o seu dízimo. A vida com Cristo é uma vida progressiva. É uma vida progressiva. Se enquanto nós estamos entrando na mensagem, você quiser se assentar, não tem problema. Se você quiser continuar no chão, não tem problema. Nós vamos continuar fluindo no Espírito. Mas, Senhor, aumenta a Tua presença nesse lugar. Aumenta a Tua presença nesse lugar. Fica à vontade. A vida com o Senhor é uma vida progressiva. Você vê, por exemplo, o rio de Ezequiel. Pode manter a luz bem baixinha, tá gostoso assim, se tiver como, né? Você vê, por exemplo, em Ezequiel, quando fala sobre o rio de Deus, não é verdade? Você vê que tem águas que dão nos tornozelos, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nas cinturas, e tem águas onde você perde o controle, águas mais profundas, onde você não dá pé, né? Você vê que é uma progressão. Você vê também no tabernáculo, o povo tinha acesso ao átrio, mas os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar, e o sumo sacerdote acesso ao santo dos santos. A nossa vida, ela foi feita para sempre progredir. Faz sentido o que eu estou falando? A vida com Cristo, ela está sempre crescendo, ela está sempre se aprofundando, ela está sempre mergulhando. Vocês não estão entendendo? Nem parece que daqui a uma semana, ninguém sabe o que vai acontecer aqui. Ninguém sabe o que vai acontecer na cidade de Recife. Ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil, dia 31 de janeiro. O Senhor está nos levando de glória em glória. Amém? Amém. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Eu sei que a gente preparou telas, o pessoal trabalhou muito para uma outra mensagem, mas eu senti de mudar um pouco aqui o que a gente vai falar hoje. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3. Eu vou te obedecer, Espírito Santo. Tem uma expressão em inglês que fala Jesus take the wheel, né? Que fala assim, Jesus toma a direção, pega o volante, né? E a gente vai seguir a direção do Espírito hoje, amém? Tem alguém aqui feliz com isso, né? Eu acho que ele consegue fazer esse negócio melhor do que eu aqui. Eclesiastes 3, versículo 11, diz o seguinte: e eis que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Aqui Salomão está falando sobre Deus, e ele diz que Deus também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, mas mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que Salomão está falando aqui é fantástico, porque ele está falando sobre a maneira como eu e você, nós fomos criados. Nós fomos feitos com uma conexão com a eternidade. Se você for olhar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você foi feito à imagem e semelhança do Criador, e Ele soprou dentro de você o fôlego de vida. Isso significa que você é um ser que carrega dentro de si o Espírito. Eu não tenho muito tempo para entrar na teologia disso. Deus já tomou metade do meu tempo, e se Ele quiser tomar a outra metade também, Ele pode. Mas você é um ser espiritual, amém? Quantos aqui entendem que você é um ser espiritual? Só que quando a queda acontece, o pecado, ele corta essa conexão. Nós nos tornamos carnais, nos tornamos seres naturais, guiados pelos nossos próprios desejos, sempre tendenciosos ao pecado, mas a falta dessa conexão com o eterno gera em nós um anseio. E Salomão, ele está falando aqui, Deus colocou dentro de você um anseio por aquilo que é eterno.
E todo mundo aqui sabe disso, não é verdade? Porque todos nós sempre estivemos em busca de algo, procurando alguma coisa que você nem tinha linguagem para falar o que era. Às vezes você estava buscando satisfazer esse anseio na aprovação dos homens, ou no dinheiro, ou no prazer, seja o que for. Mas você sabe tão bem quanto eu que nada nunca conseguiu preencher, não é verdade? Sempre que você tenta com algo, é tão insuficiente, até o dia que você encontra Cristo, não é verdade? Eu nem sei como foi o dia que você encontrou Jesus. Talvez tenha sido numa igreja, que um amigo foi lá e falou, vem comigo para o culto. Você falou, não, eu não gosto de crente, crente é chato. E hoje você é o crente chato, glória a Deus por isso, né? E ela te arrastou para a igreja, você veio, e aí a palavra do pastor Veiga mexeu com você, o Espírito Santo falou com você, você entendeu que Jesus é o Senhor dos senhores, que Deus o levantou dentre os mortos, e você confessou ali a sua fé, e ali você se tornou filho, filha de Deus. Talvez tenha sido assim, talvez tenha sido no evangelismo de carnaval, talvez tenha sido no Descend 2020, que você aceitou Jesus, e glória a Deus. Eu não sei como é que foi, mas eu sei algo que você sentiu, que é algo que todos nós sentimos, que é o sentimento de até que enfim, não é verdade? Finalmente eu encontrei aquilo que eu estava procurando, não é? Cara, aquilo que eu sempre busquei no dinheiro, aquilo que eu sempre busquei na noite, aquilo que eu sempre busquei nas drogas, que nunca parecia, sempre eu achava que ia dar certo, mas não dava certo. Parece que agora clicou. Faz sentido? Encaixou. Porque o meu anseio pela eternidade encontrou o único que é eterno, o único capaz de satisfazer. E esse é o nosso primeiro encontro com Deus. Quando nós encontramos a Deus pela primeira vez, é uma coisa apaixonante, não é verdade? Virou a pessoa do seu lado e fala assim, você tinha que me ver no começo. Meu irmão, é coisa de louco, é coisa de louco. Eu ia para vigília e não reclamava, não falava de sono nem nada. Hoje em dia o culto bate aqui 10 horas, o nego já começa a falar, não vai dar para ter rolê depois do culto. Lá atrás não tinha isso. Você lia a Bíblia todos os dias, porque você nem sabia o que você estava lendo direito. O que é isso aqui? O que é Abacuque, cara? Eu nem sei quem foi Abacuque, mas eu estou lendo Abacuque. Abacuque 2, olha aqui, a visão se cumprirá. Nem sei o que eu estou falando, mas eu estou lendo a Bíblia, e eu estou orando. O que mais que eu tenho que fazer? Você tem que ser discipulado. E como que funciona? Você tem que caminhar com esse cara, viver vida na vida com ele. Legal, então vamos embora. Nem conheço, mas meu irmão, vem cá, então, é nosso, é isso. O que mais eu tenho que fazer? Vai para a igreja. Então eu vou para a igreja. Quando? Eu quero estar em tudo. Estou apaixonado. Está entendendo? Agora, e se eu te disser que o começo da tua vida com Deus é só o começo? E se eu te disser que a revelação que você recebeu do Senhor no dia que você o encontrou pela primeira vez não é tudo o que Deus tem para você, nem de longe, nem de longe. Na verdade é uma gota de um oceano, que é a vida com Deus. A verdade é que Deus, Ele quer sempre revelar algo novo. Ele sempre quer te convidar a descobri-lo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Provérbios capítulo 25, talvez seja um dos meus versículos favoritos das Escrituras. Que versículo é esse, meu Deus? Versículo 2, Provérbios 25, presta atenção nisso, Vox. Presta atenção nisso. Porque a glória de Deus, repita comigo, a glória de Deus
é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. Como nós falamos no começo, a jornada com Cristo é uma jornada progressiva. Entende o que eu estou falando? Não é porque Deus se revelou a você no dia que você o encontrou, que Ele te revelou tudo. A verdade é que cada encontro com Deus é um convite para mais. Ele quer se revelar. E o que Ele está falando aqui é que Ele não te entrega tudo de propósito. Não é bizarro isso? Porque às vezes nós podemos nos perguntar, não é verdade? Por que Deus não se revela de uma vez assim para mim? Dá tudo, tipo pum, assim, do nada. Primeiro, você não sabe o que está pedindo, você não aguenta essa pressão toda. E segundo, porque isso não existe. Deus, Ele é eterno. Não tem um tudo de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Os anjos estão a eternidade ao redor do trono, adorando a Deus, e cada momento que eles olham para Deus, eles falam: eu não acredito. Ele é santo, santo, santo. Você realmente acha? Eu vou ter que descer aqui, eu acho. Eu não vou aguentar. Está entendendo o que eu estou falando? Você realmente acha que os anjos estão ao redor do trono de Deus entediados? Você acha que os anjos estão ao redor do trono de Deus cantando santo, santo? Nós estamos fazendo isso há quanto tempo? 1 quintilhão de anos, tá bom. A cada vislumbre de Deus é uma nova revelação que eles têm, porque Ele é eterno, Ele não tem princípio, Ele não terá fim. E a gente acha que a gente já encontrou tudo que tinha? Vira a pessoa e fala assim: você é doido? Deus escondeu de você certas coisas, para que você encontrasse glória em encontrá-las. A revelação de Deus é o que nós procuramos. O que Ele esconde? Ele esconde Ele mesmo. Em Jeremias ele fala: certamente, Senhor, Tu és um Deus que se esconde. Mas Ele se esconde para quê? Por que Deus se esconde? Ele se esconde para ser encontrado. Olha, eu tenho 2 filhos. O meu mais novo acabou de nascer, tem 2 meses. O nome dele é Samuel, né? Samuel Samuca. Hoje foi a primeira vez que nós viajamos de avião com 2 filhos. Nós sobrevivemos, pessoal. Glórias a Deus. Sobrevivemos. Estamos aqui. Houve momentos que eu e a Cris olhamos um para o outro e falamos: não conseguiremos. Hoje é o dia que nos encontraremos com o nosso amado. Mas o Senhor nos deu graça. Mas a minha mais velha é a Sara. O apelido dela é Sara Manaias. E um dos meus sonhos que eu sempre tive quando eu estava sonhando em ser pai era o dia que eu ia brincar de esconde-esconde. Alguém aqui, não sei se aqui é pique-esconde, se é esconde-esconde, não sei como que é. Esconde-esconde, isso aí. Então vocês são dos meus. E o meu sonho era falar com a minha filha: filha, vai contar. E ela ir lá contar e eu ia me esconder. Não sei porquê, eu sempre tive esse sonho. Agora, quando a minha filha for contar, o que eu vou fazer? Vou pegar o carro, vou falar: vou lá para Maceió, quero ver essa menina me achar agora. Vou fazer isso? Lógico que não. Eu vou me esconder ali atrás da cortina, com o pé assim, aparecendo. Vou ver ela passando perto. Ó, você está perto. Está quente, está frio. Por quê? Porque mais do que ela quer me encontrar, eu quero que ela me encontre. Da mesma forma, o Senhor se esconde de nós, porque Ele quer se revelar. Ele quer se revelar a mim, Ele quer se revelar a você. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Ele quer se revelar a mim, Ele quer se revelar a você. Agora,
Ele não se revela na mesma medida para todo mundo. Nós vemos, por exemplo, na vida de Cristo, que se você quer mais de Cristo, se você quer mais da revelação do Senhor, quanto mais fome, mais revelação você recebe. Quanto mais fome, mais Ele se revela a você. Esse é o paradoxo dos segredos de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre 4 níveis de revelação dos segredos do Senhor para a sua vida. Aquilo que Ele ocultou de você. Tem alguém aqui que quer descobrir o que Deus ocultou de você? Alguém? Eu vou te dar uma dica, tá? Está marcado no teu calendário, dia 31 de janeiro. 31 de janeiro, está marcado ali. Não é só um dia incrível, tá entendendo? Não é só um grande ajuntamento solene. Deus escondeu algo para você ali. Amém? Tem algo que Ele chegou ali no estádio, cavou ali e falou: isso aqui é para o Léo, isso aqui é para a Anitta. Será que eles vão ter fome para vir atrás? Está entendendo o que eu estou falando? Nós vemos na vida, na verdade, o ministério de Cristo, que nem todo mundo tinha acesso à mesma revelação. Entende o que eu estou falando? Nem todo mundo tinha o mesmo nível de revelação. Às vezes a gente acha assim, não, mas Jesus deveria ser democrático. Ele não era, esquece isso, tá bom? Ele não era. Ele não dava tudo para todo mundo. Quanto mais fome, quanto mais compromisso, mais revelação. E eu vou te mostrar isso. O primeiro nível de revelação, se você estiver anotando, anote isso. Nossa, a presença de Deus nesse lugar está tão doce, está tão forte. Glória a Deus por isso. Estou até com medo dos cultos de amanhã. Que amanhã é domingo, eu não posso ficar tão assim. Eu tenho uma reputação a zelar. Tô brincando. O pastor de vocês é o Veiga. Enfim. O Veiga, não sei quem é mais chapado. Eu, Veiga, Eri, todo mundo ali na briga. Eu acho que o Eri ganha. Primeiro nível de revelação, os segredos de Deus. Oh, se tem alguém que está sentindo da presença de Deus, só declara mais a pessoa do seu lado. Fala assim, mais. Tá ficando gostosinho isso aqui. Eu quero encontrar mais do Senhor. Léo, me perdoa, eu acho que a gente vai passar do tempo. Sorry, me perdoa, cara. Que alegria ver o que Deus está fazendo na vida do Léo e da Anitta. Eles estavam lá no DSM, agora eles estão em Recife, liderando os jovens. Cara, que demais. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Cara, que alegria. Que alegria. O primeiro nível de revelação dos segredos de Deus é o nível da multidão. Você vê isso no ministério de Jesus. A multidão. E vai acabar a bateria do meu computador. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Que deleite que é abrir Mateus 13, né? Parábola do semeador. E Jesus, ele vem e ele conta: eis que um semeador saiu a semear. E aí ele vem contando uma história. Ele semeou essa semente nesse tipo de solo, semeou ali no outro, semeou ali no outro. Cada solo teve ali o seu resultado, mas quando ele achou um solo fértil, deu fruto a 30, 60, a 100 por um. E nós nos lembramos tanto dessa parábola. Mas presta atenção no versículo 10, porque Jesus conta essa história para a multidão, amém? Ele está cercado de pessoas ali, ele conta essa história e ele não explica. Presta atenção, Jesus conta para a multidão: o semeador saiu a semear e foi isso que aconteceu, fim. Muito legal. O que isso quer dizer?
Isso não é para todo mundo. Olha o que os discípulos falam em Mateus 13, versículo 10. Eles se acercam a Jesus e eles dizem: Senhor, por que é que o Senhor fala com eles por parábolas? E ele responde e fala: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olha aí sua democracia. A vós é dado, a eles não. A multidão é o nível das parábolas, é o que eles recebem. Por quê? Porque a multidão, ela está com Jesus por interesse. A multidão está com Jesus por conveniência. O que é que atraía a multidão a Cristo? Não era a cruz, não era o estilo de vida de rendição, eram os milagres. O que atraía a multidão a Cristo era: eu preciso do que Cristo pode me dar. O nome disso é interesse. E não tem problema, muitos de nós viemos a Jesus assim, amém? Alguém aqui já ouviu aquele negócio, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Muitos de nós, cara, o que nos fez entrar por essas portas da igreja foi: eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de uma cura física, eu preciso de um romper financeiro. Não tem problema chegar desse jeito, o problema é ficar nesse lugar, entende? A multidão, ela está com Jesus enquanto Jesus tem algo a oferecer. No momento em que seguir a Cristo deixa de ser conveniente, deixa de ser interessante, está entendendo o que eu estou falando? Cadê a multidão? They're nowhere to be found, né? Para quem fala inglês, você não consegue encontrá-los. A multidão está com Jesus por esses motivos. Você vê isso, por exemplo, você nem precisa abrir a sua Bíblia, só anota isso. Mateus 21, versículos 7 a 9. Você vai se lembrar dessa história, porque é a história do jumentinho. Você se lembra dessa história? A história do jumentinho. E Jesus é recebido na cidade. Por quem? Pela multidão de Jerusalém. Repita comigo: a multidão de Jerusalém. Eles recebem Jesus falando: Hosana, Hosana, bendito seja, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estão aclamando Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Estão aclamando ele em Mateus 21 e estão clamando para que ele morra em Mateus 27. Em Mateus 27, a mesma multidão, a multidão de Jerusalém, está gritando: crucifica-o, crucifica-o, porque a multidão não tem compromisso com Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? E nesse nível, você recebe as parábolas. Eu vou te contar uma história. Um semeador saiu a semear. O que isso quer dizer? A multidão nem pergunta. Você percebe isso? Mateus 13, quem pergunta para Jesus: pô, Jesus, mas o senhor não vai nem explicar? Não é nem a multidão. A multidão dá assim: beleza, beleza, mas e o meu milagre? É a minha cura? Glórias a Deus pela equipe das áreas executivas, pessoal, uma salva de palmas, vai. Glória a Deus, cara. Eu já estava aqui me preparando para memorizar todos os textos e vamos embora. Glória a Deus. Mas o segundo nível de revelação, se o primeiro nível é o nível da multidão, qual é o segundo? O segundo nível é o nível dos discípulos. Os discípulos de Cristo. O primeiro nível tem acesso às parábolas, mas os discípulos têm acesso aos mistérios. Tem alguém aí que é bem penteca do mistério? Tem que ser discípulo de Cristo. Ele fala: a eles eu não conto, mas a vocês eu conto. Por quê? Por quê? Porque vocês deixaram tudo por mim.
A multidão, vou trazer de uma forma bem clara, a multidão tem casa para voltar, o discípulo não. O discípulo fez de Cristo a sua casa. Você vai se lembrar desse texto? João capítulo 6, Jesus ele está pregando um sermão muito duro, e as pessoas começam a se escandalizar com o que Jesus está falando, eles começam a ir embora, a multidão vai embora. Sabe o que Jesus faz? Você acha que Jesus tem problema com cancelamento? Que é um cancelamento, a multidão está indo embora, porque eu não tenho nada a ver com isso que esse cara está falando. Você acha que Jesus por um acaso ele falou, não, peraí, eu vou pedir uma desculpa formal aqui nas minhas redes sociais? Jesus ele vira para os discípulos e fala assim, vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem aproveitar o toque da boiada não? Vai lá, a porta é a serventia da casa. O que Pedro fala? Jesus, eu acho que não sei se está claro o nosso relacionamento. Eu não tenho para onde ir. Para onde eu irei? Isso não é música do Morada não, isso é Bíblia, viu? Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para ter acesso aos mistérios do reino, é necessário fazer de Cristo a tua casa. Cristo é a tua promessa, Cristo é o teu milagre, Cristo é a tua recompensa. Se a porta de emprego vier ou não, Cristo continua sendo a minha recompensa. Para esses eu revelo um pouco mais, para esses eu revelo os meus mistérios, os mistérios do reino de Deus. A recompensa do discípulo é Jesus, amém? E talvez nós estejamos olhando para isso falando assim, talvez esse seja o último nível, afinal de contas eu sou um discípulo de Cristo, glória a Deus. Mas e se eu te disser que não? E se eu te disser que tem outros níveis? Porque dentro dos 12 discípulos, tinha três ali que eles eram diferentes. Você conhece eles, porque eles estão na música que você cantava quando você era criança. Você lembra disso? Pedro, Tiago e João no barquinho. Você já ouviu uma criança cantando Pedro, o Diabo e João? Aí eu falei, não, peraí, calma. Esse barco aí não, esse barco eu não quero ir. Pedro, Tiago e João. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus 17. Oh Deus, o que o Senhor está querendo dizer para nós? Mateus 17, versículos 1 a 3 diz, estão comigo? Acharam aí? De 6 dias depois, Jesus tomou consigo, por que ele não tomou os 12, cara? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os filhos do trovão, né? E os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, e a sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Repita comigo, misericórdia. Eu não estou esperando nada menos dia 31. Imagina isso aqui é o Shaba dos Shabas, isso aqui é o culto de avivamento mais irado de todos, é muito exclusivo. Jesus ele vira e fala, vem Pedro, vem Tiago e vem João, por quê? Quero mostrar para vocês um negocinho. Que negocinho é esse? A minha glória. Quero mostrar para vocês a minha glória. Eu vou mostrar para vocês que eu assumi forma humana, mas eu não sou como vocês. Eu não sou como vocês.
Os meus cabelos são brancos como a neve, os meus olhos eles são como chamas de fogo. Deixa eu mostrar para vocês a minha glória. E ele é transfigurado diante deles, Vox, transfigurado. Como se isso não fosse suficiente, aparecem dois homens, um de cada lado. De um lado aparece Moisés, tá bom para você? Do outro lado aparece Elias. Eles estão no meio de uma profecia. Talvez eles nem saibam o que está acontecendo. Mas Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. A lei e os profetas convergindo em Cristo. E eles estão vendo. O que eu não daria para estar nesse lugar? O que eu não daria para estar nesse encontro? E por que é que esse encontro não é um encontro dos 12? Por quê? Porque Pedro, Tiago e João são diferentes. Diferentes como? São favoritos? Não são favoritos. Eles são famintos. Por que você sabe que tem 12 discípulos no ministério de Jesus? Por que você sabe disso? Porque a Bíblia te fala, não é? Ela aparece lá e Jesus chamou para si, vai chamando, 12 total. Um deles era uma cobra ainda. Agora, se não fosse por isso, tem gente ali que você nem ia saber que está com Jesus. Está ali, sou discípulo de Cristo, estou aqui. Agora, Pedro você conhece. Por que você conhece Pedro? Porque Pedro tem fome. Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas, aí fala, beleza, esses caras aqui, esses Zé Ruela, quer ficar aqui dentro desse barco, o problema é deles. Eu quero mais do que eles. Todo mundo está indo aqui para o estádio, atrás de um show gospel, beleza, eu quero mais do que eles. Eu tenho minha esperança em algo maior, eu quero fazer história, com Jesus. Se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus oculta certas coisas, ele ocultou, ele não falou para ninguém que você consegue fazer isso. Quem falou para Pedro que ele podia andar sobre as águas? Ninguém. Ele só está com fome. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Beleza. Ele só está com mais fome. Talvez a pessoa do teu lado está vivendo mais coisas com o Senhor. Por quê? Porque ela tem mais fome que você. Está jejuando mais que você. Está orando mais que você. Você quer? Jejua, meu irmão. Vai atrás. Ele não resiste coração quebrantado. E Tiago e João? Eles só são conhecidos como os filhos do trovão. Eles só chegam para Jesus e falam assim, quando estiver na tua glória, será que eu posso me assentar à tua direita e o meu irmão assentar à tua esquerda? Ô meu irmão, tá doido? Os outros discípulos devem ter ficado com tanta raiva. Raiva de quê? Raiva de que eles não foram os primeiros a pedir. Fome, 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 fome. Eu já tenho os mistérios, eu tenho o entendimento das parábolas, eu tenho a revelação, mas tem mais, eu quero a glória de Deus, eu quero ver o poder de Deus manifesto. Tem alguém aqui que quer isso? Certamente esse é o último nível de revelação. Você estaria errado. Você tem a multidão, você tem os 12, você tem os 3, mas dentro dos 3 tem um, que é João. João, abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 13. Se a banda puder voltar, nós já estamos chegando na conclusão, e eu não sei o que Deus vai fazer. João 13, versículo 20.
diz: em verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus está ali na última ceia com os discípulos, e tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Se você estiver marcando aí na tua Bíblia, marque isso. Turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. E então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Em outras versões dos outros evangelhos fala que eles perguntavam sobre eles mesmos: será que sou eu, Senhor? Será que sou eu que te trairei? Ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Sabe, por muitos anos eu tive um problema sério com João. Eu não gostava de João, eu gostava de Pedro. Pedro é gente como a gente, não é verdade? Pedro tem hora que ele acerta em cheio: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Tem hora que ele erra feio demais também. É igual a gente, não é verdade? A gente olha e fala: Pedro, não acredito que Pedro pisou na bola. A gente pisa pior do que ele. Quem sou eu para lavar a sandália de Pedro, apóstolo? Tá louco? E João, eu sempre achei ele tão orgulhoso, porque ele escreve dele mesmo, falando: o discípulo amado. Fala: mano, olha isso, olha esse cara, velho. Até que eu li esse texto, entendi. A multidão tem acesso às parábolas, os discípulos têm acesso ao entendimento dos mistérios, os três têm acesso à transfiguração, mas só João tem acesso ao coração. Os discípulos estão perguntando: será que sou eu? Será que sou eu? E João? João está com a cabeça no peito do mestre. E o texto fica pior, porque João faz questão de jogar Pedro no fogo. E ele fala: aí Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Olha o que ele está falando. Última ceia, momento solene. Jesus está falando: um de vocês há de me trair. Todo mundo está desesperado. Pedro está literalmente, é isso que está acontecendo. Jesus e João estão aqui, Pedro está do outro lado. Pedro está assim para João, assim, ó: psst, ei, pergunta para ele, porque eu não tenho intimidade para perguntar. Eu não estou tão perto. Ah, meu Deus, eu não estou tão perto do coração dele. Perceba, por que é que João consegue escrever? Ele turbou-se em espírito. Por quê? Por que ele conseguiu escrever isso? Ele está ouvindo o coração de Jesus. Jesus não falou nada, ele ouviu. Ele ouviu. E talvez você está aqui hoje e você esteja com uma multidão, não tem problema. Talvez você esteja no nível de revelação dos discípulos, talvez você esteja no nível de revelação dos três, você tem visto o sobrenatural, a glória de Deus. Mas há um convite do Senhor para que nós busquemos algo a mais nessa noite, algo a mais nesse dia 31, algo a mais amanhã quando você levantar da sua cama, algo a mais no outro dia. Porque mesmo depois do descend, no domingo pela manhã, quando você acordar achando que você já viveu o máximo que você pode ver com o Senhor, vai ter mais algo enterrado, escondido para você descobrir. Porque nós vamos de glória em glória, de revelação em revelação. E eu oro para que Deus coloque no nosso coração um coração como o de João,
que não se satisfaz só com a manifestação da glória, mas que procura o coração. Para esses, chega em Apocalipse, Jesus faz um convite: suba aqui, e eu lhes mostrarei o que há de acontecer. Feche seus olhos, Vox. Esse apelo, ele não é emocional. Eu não quero te manipular para nada, de forma nenhuma, que Deus me livre disso. Mas o que nós vamos fazer é, se você está nesse lugar e você quer mais do Senhor, se você fala: eu quero ir aonde as águas não dão pé, eu não quero ficar só no átrio, eu não quero ficar no santo lugar, eu quero ir ao Santo dos Santos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá? Ele pergunta porque ele quer uma resposta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, o coração puro. Assim como Moisés no alto daquela montanha: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aquilo cativa tanto o coração de Deus, que ele cria um encontro para Moisés. Ele fala: Moisés, ninguém pode ver a minha glória senão morrerá. Mas eu não acredito que você teve a audácia, eu não acredito que você teve esse nível de fome, de pedir para ver o que ninguém nunca viu, de pedir para viver o que ninguém nunca viveu. Tem uma fenda na rocha, eu vou te colocar nesse lugar, eu vou te proteger com a minha mão, eu vou passar com a minha glória na sua frente. Só que depois que eu passar, eu vou tirar a minha mão e você vai poder me ver passar. Dentro da rocha, Vox, dentro dele. É muito simples nessa noite. Se você quer mais de Deus, se você fala: eu quero ir mais fundo, eu quero descobrir quais são as coisas que estão escondidas, pois é a glória dos reis. Sai do seu lugar, acha um lugar aqui, acha um lugar no altar. Vem com fome, vem com a sua fome, vem rápido, vem depressa. Equipe de voluntários, vamos tentar encontrar mais lugares aqui. Pode vir. Pode vir, acha o seu lugar. Nenhum líder de adoração vai te guiar. Eu não vou te direcionar. A tua fome, expressa a tua fome a Deus agora, com as suas palavras. Se são palavras, são palavras. Se você não tem palavras, às vezes você fala: eu nem sei o que dizer. Se você é batizado com o Espírito Santo, deixa o Espírito te... Ore em línguas, flui em línguas, faça gestos de adoração, se lance, deite no chão. Eu não sei o que é a tua expressão de fome nessa noite, para dizer: eu quero ver a tua glória no alto dessa montanha, montanha mais alta do que eu.
Vamos lá, se derrame na presença de Deus essa hora. Há alguns aqui, talvez seja um gemido que Deus vai colocar dentro de você. Por mais, um desespero. Volte ao desespero. Volte ao desespero dos primeiros dias. Mais Espírito Santo, aumenta a tua presença. Aumenta a tua presença. Senhor, aumenta a tua presença nesse lugar. Leva-nos, Senhor, aonde nós ainda não fomos. Leva-nos, Senhor, aonde nós ainda não fomos. Faz algo novo no nosso meio. Revela aos nossos olhos aquilo que nós nunca vimos. Pois a tua palavra diz que a tua glória é esconder, e a minha glória é te encontrar. Tua glória é se esconder, e a minha glória é te encontrar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Te desejamos. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, só o Senhor, só o Senhor.